Boa noite a todos aqui presentes, né? Hoje estamos dando início ao ciclo de webinários do Rede Brasil 2025, né, com a presença ilustre da professora Carmen Cabanela Pazos de Moura, que vai disponibilizar o tempo dela para dar uma palestra super interessante para a gente sobre obesidade materna, alinhado com o tema desse mês, né, obesidade materna, obesidade também, Dia das Mulheres, né, o mês das mulheres, então a gente vai falar um pouquinho desse tema. Bom, antes de apresentar a professora Carmen, eu só queria apresentar para vocês, né, para quem ainda não conhece, né, me apresentar e apresentar os novos coordenadores do Rede Jovem Brasil, né. Meu nome é Rosiane Miranda, eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e os novos coordenadores do Rede Jovem Brasil, que são Pedro e Mariane, né, eles vão dar um recadinho para vocês agora no início, e depois eu vou seguir, então, apresentando a professora Carmen. Boa noite, pessoal. Prazer, para quem eu ainda não conhece. Como a Rose apresentou, eu sou o atual coordenador do Grupo do Rede Jovem. E alguns são recados breves que a gente tem para dar. Inicialmente, que durante a apresentação da professora, a gente vai estar enviando o link, um formulário de presença para a emissão de certificados ao final do nosso ciclo de webinários. Então, não deixem de preencher. E não sei se todos estavam presentes, mas essa apresentação está sendo gravada para posterior disponibilização no YouTube. E também, no ciclo de webinários do ano passado, a gente realizou um sorteio do livro do Laboratório de Fisiologia Endócrina da UERJ, sobre o aleitamento materno, sobre o período de lactação, e nós já realizamos o sorteio, ele vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, ou hoje ou até amanhã. O ganhador do livro vai estar... a gente vai entrar em contato para poder enviar o livro, tá bem? Desejo a todos um ótimo início de ciclo de webinários. Boa noite a todos. Eu sou a Mariane, sou aluna aqui da Universidade Estadual de Maringá. Bom, sem mais delongas, eu desejo a todos, né, que seja um bom início. Já estamos muito animados, né, com essa palestra. E a gente espera que seja muito enriquecedor para todos nós e que a gente espera também contar com vocês nesse novo ciclo. Perfeito, então. Pessoal, ao final da palestra da professora Carmen, também vocês vão poder fazer perguntas, tá? Então, podem ir enviando no chat, que nós vamos selecionar e perguntar a ela ao final da apresentação. Bom, vou agradecer mais uma vez a presença da professora Carmen e apresentá-la para vocês. A professora Carmen, ela é médica, né, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Biociências, também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é doutora em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né. Ela já foi professora da UERJ, professora visitante também da Harvard Medical School. Desde 1993, ela é vinculada ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, onde atualmente ela é professora titular. A Carmen tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia endócrina, atuando principalmente nos seguintes temas: regulação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, mecanismo de ação e efeito dos hormônios tireoidianos, homeostase energética e obesidade. Ela também, né, foi presidente do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é coordenadora do curso de pós-graduação, foi, né, coordenadora do curso de pós-graduação em Ciências Biológicas da UFRJ, em Fisiologia, e atualmente ela é assessora da diretoria científica da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Professora, muito obrigada pela disponibilidade, fica à vontade para começar a palestra. Eu que agradeço, Rose, muito gentil da sua parte o convite. É um prazer para mim estar aqui podendo falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo no laboratório.
Então, eu vou falar, né, sobre... Vocês estão vendo aí direitinho meu primeiro slide? Eu vou falar um pouquinho sobre essa preocupação que a gente tem em termos da obesidade materna e que repercussões isso pode ter na prole, né, principalmente focada nos aspectos metabólicos e mitocondriais. E eu vou contar mais hoje a história que a gente tem em relação ao fígado, né, as doenças hepáticas. Bom, vocês, né, estão bastante cientes, né, que a obesidade ela é uma epidemia mundial, né, e também no Brasil, né, e não só os obesos, né, representam um percentual muito grande da população atualmente, como também aqueles que já estão em sobrepeso, né? Só aqui no Rio de Janeiro, nós temos 65% da nossa população tem sobrepeso. E no Brasil inteiro, né, em torno desses números. E são números que só vêm crescendo ao longo das décadas, né, e a gente precisa entender, né, quais as razões dessa epidemia. E atinge, né, tanto homens quanto mulheres, né, e a gente sabe que a obesidade ela tem um componente familiar importante, né, quer dizer, ela tem, engraçado, está faltando... Bom, enfim, eu acho que mudou um pouquinho a ordem, mas está tudo bem. E, evidentemente, né, a nossa preocupação é que cada vez mais jovens, né, estão com sobrepeso e obesidade, né? Então, principalmente nas mulheres em idade reprodutiva. Então, aqui eu tenho em branco sobrepeso, em preto as mulheres já, o percentual de obesas, e vocês observem, né, que nessa faixa de idade reprodutiva, né, varia de 36% a 61% de sobrepeso e 16% a 27% de obesidade. Então, é algo bastante preocupante, né? E a obesidade, ela é realmente... quer dizer, então, na verdade, o que acontece é que os bebês dessas mães, né, estão sujeitos, né, estão expostos a um ambiente obesogênico, né, durante esse desenvolvimento pré-natal, né, e pós-natal, né, uma vez que eles estão sendo amamentados também. E isso traz para a gente, né, a preocupação de entender o papel da família, o papel das heranças, né, que são genéticas, mas principalmente epigenéticas, né, e que se evidenciam muito cedo na vida dos indivíduos, né? Crianças com 3 anos, eles já têm, de famílias com incidência grande de obesidade, já têm, assim, um apetite por doenças, Saiu? Não. Não, tá funcionando bem. Tá bom, que mudou a minha tela aqui. Então, as crianças já têm um paladar muito voltado para alimentos densos em energia, né? Ricos em gordura, etc. Então, na verdade, o que a gente se pergunta, né, é o que está acontecendo com essas... O que está acontecendo? Por que essa incidência está aumentando tanto? Né? Obviamente, a gente tem mudanças de hábitos alimentares, com alimentos ultraprocessados, muito dietas, então o consumo, né? Mas também existem padrões diferentes, padrões, vamos dizer assim, herdados de comportamento alimentar e de gasto energético, e, na verdade, é que a gente ainda caminha muito precocemente, nós temos ainda pouca conhecimento, efetivamente, de todos os fatores fisiológicos que controlam o comportamento alimentar e que controlam o gasto energético, né? Mas, nesse contexto, né, a história da exposição precoce a essas dietas, vamos dizer assim, esses insultos nutricionais graves, ele começou, então, na verdade, esse conceito, né, de programação metabólica, ou seja, isso que pode repercutir lá na frente
né, nas mães, nos filhotes, né, nos progenitores, quer dizer, as alterações dos progenitores que podem refletir na prole, né, principalmente no metabolismo, a gente começou a se criar esse conceito de programação metabólica, que teve origem lá, que foi criado basicamente naquela hipótese de Barker, por estudos epidemiológicos que mostravam efetivamente que havia maior incidência de obesidade naquelas crianças, daqueles adultos que na época em que eram crianças, na vida intrauterina, as suas mães tinham sofrido de desnutrição grave, né? Era o período da fome holandesa, né? Então, isso começou assim, né? Com o Barker, então, reforçando essa hipótese, colocando isso, divulgando cada vez mais, e daí para frente, inúmeros estudos epidemiológicos confirmam realmente o conceito de programação metabólica, e, na verdade, expandiu o conceito, né? E atualmente a gente sabe que na verdade, o conceito é de doenças do adulto, que tem origem durante o desenvolvimento, né? O conceito de Doherty, né? E a gente sabe que não é só a nutrição, né? Mas fatores ambientais, hormonais, tudo podem, em períodos críticos de desenvolvimento, na vida intrauterina, durante a lactação, mesmo na adolescência, podem causar alterações no padrão de da expressão de alguns genes, né? Que vão levar a processos adaptativos, né, que visam naquele indivíduo, uma homeostase, né, eles visam adaptá-lo para aquela situação específica. Mas que, ao longo do tempo, essa adaptação ela pode se tornar ela pode ser, né, de uma situação compensada, né, você pode evoluir para uma situação descompensada, e aí isso se torna uma má adaptação e uma doença, né? E a nossa foco de trabalho tem sido em termos de adiposidade, resistência insulínica, esteatose hepática, dislipidemia, mas várias outras doenças do adulto podem ter, vamos dizer assim, uma origem durante esse processo de desenvolvimento, né, principalmente na vida intrauterina. Então, a nossa preocupação foi criar, então, um modelo de programação metabólica induzida por dieta hiperlipídica materna. Então, a gente quis causar uma obesidade, né, nos animais, nas mães, e ver a consequência lá na prole durante o seu desenvolvimento em diferentes idades. E então a gente usou uma dieta, né, em que a gente queria ter uma dieta hiperlipídica, moderadamente hiperlipídica. Vocês observem que ela tem 28,6% de quilocalorias em relação à dieta padrão. Existem dietas hiperlipídicas com um teor muito maior de lipídios, né? Mas, dessa maneira, a gente pôde reduzir não tanto proteínas e carboidratos, de forma que a gente tenha, assim, na verdade, o teor calórico delas é muito próximo, não são exatamente isocalóricas, mas elas têm um teor calórico bem próximo. Então, com essa dieta, a gente trata as mães, né, durante 8 semanas antes do acasalamento, durante toda a gestação e a lactação, e depois, então, a gente, quer dizer, obviamente, durante a amamentação, esse leite, ele é hipercalórico, então você tem um desmame, depois do desmame, a gente estuda os animais, né, durante o desmame, na adolescência e na vida adulta, sendo que depois do desmame, durante toda a sua vida, ele está numa dieta normal, uma dieta normolipídica. Então, esse modelo foi trazido pela professora Isis, né, e pela Juliana Franco, para o laboratório, já há algum tempo, e a gente vem, em algum tempo, explorando esse modelo, e é o que a gente tem mais dados, então é o que eu vou comentar com vocês, né, apesar de a gente já ter outros modelos.
Então, ao nascimento, né, esses animais, eles não são obesos, eles não têm aumento de adiposidade, nem os machos, nem as fêmeas, eles têm, geralmente, eles nascem com um peso até um pouquinho menor, que às vezes é significativo estatisticamente, às vezes não. Os machos, de forma interessante, eles têm uma diminuição de leptina, as fêmeas não. Aqui, durante o período de desmame, ele já tem um maior peso corporal, ele se mantém num peso corporal maior até durante toda a sua vida, até a idade adulta. Eles têm um aumento de adiposidade, né? Já desde o desmame, né? Eles têm, então, lá na vida adulta, eles têm aumento de peso corporal, aumento de adiposidade, hiperglicemia, só presente nos machos, não tem alterações de insulina ou de adiponectina, então eles não têm uma resistência insulínica muito grave, mas tem, né? E tem hipertrigliceridemia, principalmente os machos. Muito interessante, né, que os fígados, né, isso foi até um estudo que a Rosiane pilotou quando eu estava lá no nosso laboratório, nós estudamos, então, os fígados desses animais em dieta hiperlipídica, quer dizer, dos animais de mães com dieta hiperlipídica, né, na vida adulta. E a gente vê claramente, né, que eles têm um aumento de estresse oxidativo nesse fígado, um aumento de proteínas carboniladas, um aumento de 4-HNE, né, tanto nos machos quanto nas fêmeas. As fêmeas sempre têm um fenótipo menos importante do que os machos. E, além disso, eles têm também uma redução das enzimas antioxidantes, né? Então, a catalase, a GPX, a SOD, né? Novamente, os machos com um fenótipo mais marcante, né? Então, eles têm, caracteristicamente no fígado, esse aumento de estresse oxidativo, tá? Uma diminuição de defesas, né? Ou seja, um desbalanço redox. Então, né, resumindo, enfim, que a gente tem vários estudos, né? Eles têm ao desmame um aumento de peso corporal de adiposidade, permanece na vida adulta, eles têm hiperglicemia, hiperleptinemia, eles têm resistência à central à leptina, que também tem na vida adulta, eles têm preferência pela dieta hiperlipídica, né? Os filhotes realmente preferem a dieta hiperlipídica desde a adolescência, e eles têm uma upregulation, né? Durante o desmame, né? Nos animais desmamados, eles têm uma upregulation, uma ativação simpática e de função tiroidiana. E na vida adulta, caracteristicamente, eles têm também um acúmulo de lipídios no fígado, sem maior gravidade, né? A gente não vê exatamente estetose, fibrose, mas eles têm esses sinais claros de estresse oxidativo. Mas, né, assim, será que essa programação ela tem um caráter determinista? Ou seja, o fato de nossas mães, né, tiveram essa dieta, serem obesas ou ter uma dieta desbalanceada, hiperlipídica, ela vai determinar efetivamente uma doença metabólica no futuro? Ou é simplesmente uma situação de aumento de predisposição, né, de suscetibilidade, né? Então, a gente, a Luana Lopes, né, nos sugeriu, na época também pós-doc no laboratório, agora é professora também da UERJ, ela sugeriu, vamos fazer um desafio metabólico, né, da prole, dessas mães de dieta hiperlipídica, com a frutose, né? Porque a frutose ela é altamente consumida, né, através de, principalmente, em refrigerantes, né, e outros conservantes, e ela é altamente lipogênica, né, ela é péssima para o fígado. Então, a gente fez um desafio com frutose em 2 períodos da vida, na adolescência e no adulto, né, da prole de mães
de prole, de mães controle e de mães com dieta hiperlipídica. E a gente fez um desafio, né? A aluna disse, não, vamos fazer um desafio que seja leve, que não seja muito intenso, porque senão a gente pode mascarar as diferenças que possam existir entre as duas próteses. Então, na verdade, a gente fez o mesmo protocolo, né, com a mesma dieta durante gestação, pré-gestacional, gestacional e durante a lactação, e depois, quando os animais, né, tinham 25 dias, eles começaram a receber o grupo controle água ou água com frutose, e frutose é 15%, tá? Durante esses 20 dias. Então, foi um período de adolescência, e daqui eles foram sacrificados, e nós, então, passamos a estudar vários aspectos. Eu vou mostrar alguns aspectos focados no fígado. Tá? Então, tenho aqui a evolução do peso corporal, né? E vocês, essas duas linhas que estão muito próximas aqui em cima, são os animais as proles, né? Das mães em dieta hiperlipídica, que sempre tem um peso corporal maior, independente de receberem a frutose ou não, tá? E elas, aqui também eu tenho a prole controle, a prole das mães de dieta hiperlipídica, que receberam a água frutose. Então, observem que a frutose, né, tanto a frutose quanto a dieta hiperlipídica materna foram capazes de aumentar, né, a adiposidade desses animais. Sendo que, obviamente, aqui, aquela que recebeu a frutose, que já veio de uma mãe, né, da mãe em dieta hiperlipídica, ela acumulou mais tecido adiposo ainda, né? E, consequentemente disso, ela também produziu mais lectina. E, novamente, observem que as mães, a prole, né, que eu estou falando novamente de prole, uma prole macho de 45 dias, e observem que eles têm maior conteúdo de triglicerídeos hepáticos, né, independente da frutose, mas a frutose exacerbou, então, esse maior, esse acúmulo, né, de triglicerídeos. E, realmente, eles têm, né, uma atividade lipogênica importante. Então, por exemplo, a FAS, ela aumenta, né, a frutose, como eu disse, é altamente lipogênica, então há uma grande expressão de FAS, induzida pela frutose, mas também, né, pela dieta materna, tá? De forma que o estímulo sobre a FAS é maior, mesmo nesse grupo que tem, no grupo da dieta materna que recebeu frutose, tá? As mesmas tendências, né, para ACC, e a frutose, ela aumenta também vias oxidativas, né, com PPR-alfa e a CPT1, o que não é muito influenciado pela dieta materna. E aqui, então, a gente olhou, né, com a ajuda da professora Takia, a histologia, né, ela fez uma análise histopatológica do fígado desses animais. Aqui vocês veem o grupo controle, das mães controle, e aqui as mães high fat, recebendo água frutose, e aqui uma ampliação, né, o grupo das mães high fat, que recebeu água e frutose. Então, vocês veem aqui que tem infiltrado inflamatório, né, e independente de receber ou não frutose, elas têm o mesmo nível de inflamação, e esse score de injúria hepática, né, é um conjunto de acúmulo de lipídios, né, e alterações na morfologia da célula hepática, né, que ele chama de ballooning, e outras alterações de forma mesmo que
se caracteriza como lesão, né, lesão celular. E, efetivamente, né, a frutose, ela tem um score maior, né, nessa prole da mãe high fat, né, mostrando que elas estão realmente mais suscetíveis. Como eu disse, né, será que a frutose pode também alterar o estado redox? Então, a gente observou que, na verdade, por exemplo, era mais danoso a dieta materna do que a ingestão de frutose, obviamente, durante esse período e dessa concentração que nós oferecemos. Então, observe aqui que há uma maior geração de peróxido, né, na prole da mãe high fat, independente da frutose, tá? E também, né, quando você, quer dizer, aumento também de proteínas carboniladas, né, e aumento de 4-HNE, também induzida pela dieta hiperlipídica materna, e, interessantemente, que quando desafiadas com frutose, esse fígado, né, da prole high fat, ela passa a ter, então, uma diminuição, uma falência dessas enzimas, né, antioxidantes, da catalase, da GPX e da soja. Então, tem todo um desbalanço redox que é realmente exacerbado pela frutose de forma bastante específica na prole da mãe em dieta hiperlipídica, né, mostrando novamente a maior suscetibilidade desse fígado, né. Mas quando você tem uma agressão, né, nosso organismo, né, ele tem reações de defesa que visam restaurar, né, tentar salvar aquela célula e restaurar a normalidade. E uma delas é a reação de unfolded protein response. Toda vez que você tem proteínas lá carboniladas, você tem proteínas lesadas por peroxidação lipídica, enfim, outros acúmulo de peróxido, enfim, toda uma alteração no retículo endoplasmático que altera completamente as proteínas, e elas começam a se acumular ali e causa o que a gente chama de estresse de retículo endoplasmático. E isso aciona alguns sensores, né, na parede desse retículo, que é justamente aquela resposta que vai tentar restaurar esse estresse e diminuir esse estresse e evitar a morte celular. Então, existem vários sensores, a gente estudou algumas vias, não todas, né, mas a gente vê, por exemplo, aqui que a via mais afetada, essa via da PERC, né, você vê que a frutose, ela ativa a via PERC, né, enquanto que na mãe, na prole, no fígado da prole da mãe controle. Mas a prole da mãe high fat, isso não acontece, né? É como se fosse uma falência desse sistema vamos dizer, de reparo, né? Mais ou menos aqui esse mesmo perfil, e aqui também. Então, o que a gente acha é que a prole da mãe high fat, ela tem uma falência parcial, né, dessa defesa pelo sistema UPR. Tá? Além do estresse retículo, uma outra coisa importante que acontece de homeostática também é a autofagia, né? Quando você tem macromoléculas alteradas, organelas alteradas, a célula trata de fazer um clearance dessas alterações, dessas moléculas alteradas, um processo de formação de autofagossomas e lisosomal, né? Inclusive de lipídios, né? Então, a gente estudou essa via, né? E o que a gente observa, né, é que, por exemplo, aqui a gente vê que a frutose está ativando essa via, mostrada aqui por esse marcador, a TG3, e que quando no controle, né, e na prole da mãe high fat, isso aqui não está acontecendo, né, como se estivesse falindo esse processo.
Tá? E a gente está vendo aqui também que a prole da mãe Haifet, ela tem um processo né, uma diminuição desse marcador de autofagia, né, que é a LC3. Essa diminuição induzida pela dieta materna, ela também pode prejudicar os processos de autofagia no fígado, né? E também até mesmo está facilitando o acúmulo de lipídio, que é tão característico, né, nessa fígado da prole high fat. Tá? Então, efetivamente, eu acho que esse conjunto de dados ele diz que quando o indivíduo consome excessivamente frutose e ele vem de uma mãe, né, que teve uma dieta high fat, ele tem realmente uma maior suscetibilidade a ter alguma doença hepática. Né? E aqui a gente estudou a prole adolescente, né? Adolescente realmente abusa, né, de tudo quanto é substâncias que tenham frutose. Mas aí a gente tentou ver se esse desafio aconteceria a mesma coisa no adulto, né? A gente usou o mesmo modelo, só que agora, né, em vez de o desafio com frutose ser feito na adolescência, a gente fez no adulto, né, no adulto jovem, de 120 a 150 dias. Né? E aí, aqui a gente vê novamente que eles têm os programados, né? Quer dizer, a prole da mãe high fat tem maior peso corporal, dependente da frutose, né? E tem também maior conteúdo maior tecido adiposo. Tá? Nessa prole, então, agora de 150 dias, né? Existe também, né, uma indução de estresse oxidativo, tanto pela dieta, tanto pela frutose, como pela dieta high fat, só que aqui é mais proeminente o efeito realmente da frutose. Né? E também eu tenho uma diminuição da GPX, que é uma enzima antioxidante. Mas, de forma interessante, né, a gente percebeu que os adolescentes sofreram muito mais tiveram repercussões bem maiores, né, do que os adultos em relação a esse insulto, né, com frutose. E eles tiveram uma ativação, né, de uma das vias, só essa via de retículo, né? E talvez essa ativação seja tão importante que esteja aqui levando, na verdade, a um estresse, talvez um estresse mais crônico, que possa estar levando até mesmo à morte celular, né? Porque os mecanismos adaptativos, às vezes, quando eles são provocados durante muito tempo, eles também causam morte celular em vez de uma volta para a homeostasia. Então, aqui foi só o que a gente encontrou. Eles têm resistência insulínica, né, e, novamente, nesse acúmulo de tecido adiposo, de triglicerídeo aqui, somente nesse grupo da mãe de dieta hiperlipídica, tá? Bom, daí a gente começou a estudar um pouco, né, dessas mitocôndrias, como é que estariam as mitocôndrias. Então, aqui são, novamente, animais adultos, né, de 150 dias, aqueles mesmos animais, dieta padrão em água e frutose, dieta high fat, água e frutose. E aí a gente observou a morfologia e fez uma contagem de mitocôndrias totais. É muito interessante que a frutose na prole, né, da mãe de dieta controle, a frutose reduz, né, a densidade mitocondrial. Tá? O número de mitocôndrios está bastante reduzido. Só que essa densidade mitocondrial ela já está bastante reduzida na prole das mães de dieta hiperlipídica. Né?
e não piora com a frutose. Ela já vem realmente com um número bastante reduzido de mitocôndrias. Não só o número está reduzido, mas também existe um maior percentual de mitocôndrias com lesões, né, danificadas. Tanto é um efeito da frutose quanto da dieta materna, tá? Independente da frutose, exacerbado pela frutose. Okay? Bom, daí, né, tudo tem menos mitocôndrias, tem mais mitocôndrias lesadas, a gente quis estudar se haveria um prejuízo funcional. Daí a gente começou a estudar a atividade, né, da cadeia respiratória, né, a respiração em estudos no Ouroboros, né? E a gente viu que, na verdade, não havia diferenças significativas na respiração basal e nem naquela com a produção de ATP, né? Na respiração, na respiração acoplada, na respiração fosforilativa, né? Então, assim, né, na verdade, eu tenho menos mitocôndrias, eu tenho um percentual mais lesados, mas aquelas que funcionam, aparentemente, ainda estão mantendo, né, uma capacidade mitocondrial, uma capacidade respiratória mitocondrial razoável. Só que a gente encontrou um negócio interessante, aqui um dado interessante, que foi que a dieta materna estava induzindo uma diminuição da respiração desacoplada, né? A gente sabe que a gente tem uma respiração acoplada, que é forma ATP, e uma respiração desacoplada, que é feita principalmente pela dissipação de prótons, né? Pela UCP3, né? Através da membrana. E essa redução, né, de respiração desacoplada é bastante prejudicial, né, porque, na verdade, você tem um escape aqui de elétrons, né, que favorece um aumento da formação de espécies reativas de oxigênio, né, então um acúmulo de espécies reativas, consequentemente, a essa respiração desacoplada, e isso a gente pode ver que realmente houve uma diminuição aqui da UCP2, né, que seria aquela proteína que no fígado, né, é responsável por esse desacoplamento, né? E, na verdade, né, o que deveria acontecer com a frutose que a gente está vendo aqui no controle, você tem um processo adaptativo para aumentar essa proteína e diminuir, então, a formação de peróxido, de superóxido na mitocôndria, já que quando você dá essa sobrecarga de frutose, você está fazendo a cadeia respiratória trabalhar mais, e como um produto colateral, você vai formar mais espécies reativas de oxigênio. Então, isso aqui pode ser um processo adaptativo que parece que não está falhando ali no fígado das mães, das mães de dieta hiperlipídica. Tá? E a gente também começou a estudar o processo de dinâmica mitocondrial. As mitocôndrias, elas, na medida em que elas sofrem lesões, né, elas podem restabelecer um determinado equilíbrio, né, pelo ciclo de modificações morfológicas que podem favorecer a formação de mitocôndrias mais funcionais. Então, as mitocôndrias, elas podem ser formadas pelo processo de biogênese, você tem um pool de mitocôndrias saudáveis, se houver algumas lesões, as mitocôndrias podem se fundir, né? Mitocôndrias fundidas, elas geralmente são mais eficientes, né, do ponto de vista funcional, ou elas podem se reorganizar e sofrer fissão, geralmente, para poder eliminar uma mitocôndria que não está funcionando corretamente por um processo que a gente chama de autofagia ou mitofagia, né?
Então, isso é uma maneira de manter um pool de mitocôndrias normais, e isso é muito importante, né, para manter a saúde das mitocôndrias. Então, a gente foi estudar um pouquinho desse processo, né, através de marcadores moleculares e através também da microscopia eletrônica, fazendo algumas análises morfológicas. Então, a gente observou que a frutose, ela aumentou a área, né? E aumentar a área das mitocôndrias, tanto nos dois grupos, né? Interessantemente, houve um aumento também do marcador de fusão, e dessa vez, tanto foi induzido pela frutose, como a própria dieta hiperlipídica, né? Aumentou esse marcador, tá? Sugerindo que provavelmente está ali havendo um processo de fusão mitocondrial acelerado. E a frutose também aumenta a formação, a expressão do PGC1-alfa, que pode sugerir um aumento, né, de biogênese, né? E a LC3, que é aquela que eu comentei anteriormente, que está ligada à autofagia, ela está reduzida tanto pela dieta, né, quanto pela frutose, tá? Mostrando aqui que há um prejuízo no processo de autofagia. E aqui a gente tem um outro marcador, que é o P62, que foi também um marcador de autofagia. Quando ele está aumentado, significa que há uma diminuição de autofagia. E isso aqui ocorreu somente, foi o efeito da dieta materna, tá? Não da frutose, mostrando que esses fígados da dieta materna respondem efetivamente de uma maneira diferente e prejudicada a processos homeostáticos. Bom, então, mais ou menos era isso que eu queria falar em termos de desafio, né, com a frutose, né? E a gente também no laboratório tem se perguntado se é possível intervir precocemente, né, para mitigar os efeitos metabólicos, né, da dieta hiperlipídica materna. E aí a gente resolveu investir no tratamento com ácidos graxos poliinsaturados da série N3, né, os famosos ômega 3, durante a gestação, né, nessa prole, nessa mãe, né, com a dieta hiperlipídica, no nosso modelo. E por que os ácidos graxos poliinsaturados? Primeiro, porque essa prole ao nascimento, a gente já havia detectado que elas tinham um aumento da razão N6 e N3, né, com uma deficiência de N3, né? Então, que não é metabolicamente desfavorável e também, do ponto de vista inflamatório, também desfavorável, né? E também a gente já tinha feito um trabalho anterior que, quando a gente fazia uma intervenção com óleo de peixe em adolescentes, nessa prole adolescente, não na mãe, na prole, a gente tinha alguns efeitos benéficos na prole adulta, né? Uma atenuação de alguns aspectos e uma completa reversão dos lipídios séricos e do acúmulo de triglicerídeos no fígado, né? Então, o tratamento na adolescência repercutiu na vida adulta, né? O óleo de peixe ele é um agente, né, hipolipidêmico bastante conhecido. Bom, então a gente resolveu fazer o mesmo protocolo, né, sendo que durante a gestação, o grupo, e aí a gente só tinha três grupos, controle, né, o grupo da mãe em dieta high fat, com e sem o óleo de peixe durante a gravidez, tá? Só durante os 21 dias de gestação, na lactação, ela já voltava para a dieta hiperlipídica, tá? Então, e aí a gente, né, estudou vários tecidos, né? E, enfim, vários tecidos, e eu vou mostrar mais o fígado. Bom, então a gente quantificou
né, os níveis de DHA, né, que é quer dizer, esse nosso óleo de peixe, ele contém DHA e EPA. Então, a gente quantificou no leite materno, aos 11 dias de lactação e aos 21 dias de lactação. E a gente observa, né, que aqui eu tenho controle, as mães em dieta controle, as mães em dieta perlipídica sem óleo de peixe, aqui com o óleo de peixe, obviamente, quer dizer, com 11 dias elas já tinham bastante no leite, mas essa diferença já vai desaparecendo no final da lactação, tá? De DHA e EPA. Durante até os 21 dias, né, a gente tem, né, novamente, um aumento de, quer dizer, a prole high fat, ela tem maior peso corporal, tá? Tanto os machos quanto as fêmeas, e o óleo de peixe não fez diferença aqui, tá? No fígado, né, aí a gente teve algumas surpresas. Por exemplo, a gente tinha visto, né, que o high fat, né, que é a dieta, né, a prole, né, das mães em dieta perlipídica, elas têm diminuição de mitocôndrias, número de mitocôndrias, e tem um aumento de mitocôndrias lesadas. Quando a gente fez o óleo de peixe, diminuiu um pouco mais ainda o número de mitocôndrias, mas também diminuiu o número de mitocôndrias lesadas, né? Então, tinha menos mitocôndrias, mas, em compensação, elas eram menos lesadas, menos danificadas. E elas tinham também um diâmetro menor e mais circulares. Então, a gente começou a pensar, será que elas teria um aumento de fissão, quer dizer, elas estariam havendo um aumento de clearance, né, daquelas que estão danificadas, uma redução da fusão, e a gente conseguiu medir o OPA1, a gente não conseguiu ir muito a fundo nesse aspecto, mas a gente conseguiu medir, e realmente parece que há uma redução de fusão pelo óleo de peixe, está diminuindo, realmente. Nos machos, tá? Aquilo ali que eu mostrei é nos machos. Nas fêmeas, a gente também tem essa redução do número, a gente também tem uma redução de número de mitocôndrias danificadas, mas, ao contrário, aqui a gente tem um aumento da área, né, e menos circulares, ou seja, aparentemente aqui eu tenho um aumento de difusão, né, mas a gente não conseguiu ver alterações moleculares que apoiassem essa hipótese, mas a gente também não foi muito detalhadamente estudar isso. Tá? Mas é interessante, né, que existem algumas coisas que são bem diferentes entre machos e fêmeas. E aí a gente foi fazer também o estudo histopatológico, né, do fígado, e também não ficamos muito animados, né, porque aqui são as fêmeas. Nas fêmeas, realmente, o score inflamatório reduziu com óleo de peixe, mas o score de estetose não mudou, e esse score de ballooning, né, de alteração morfológica do hepatócito, até piorou. Tá? E, apesar de que, por exemplo, a gente tinha aqui, claramente, o óleo de peixe materno levou, então, essa redução de enzimas lipogênicas. Tá? Reduziu realmente enzimas lipogênicas, mas não deu para alterar a morfologia hepática de forma animadora, né? Nos machos também a mesma coisa, o índice de esteatose até aumentou, de ballooning também, de inflamação, ou seja, a gente não teve, novamente diminuiu, né, as enzimas lipogênicas,
né? A gente não sabe, isso aqui é tudo ao desmame, né? Desculpa, eu esqueci de falar, é tudo ao desmame, eles tinham acabado de receber, né, um leite materno hipercalórico e receberam um óleo de peixe somente durante a gestação. E a gente aqui teve aquele fator pandemia que nos impediu de estudar esses animais na vida adulta, né? Então, a gente não sabe quais seriam as consequências na vida adulta desse tratamento aqui, só durante a gestação com óleo de peixe. Mas, certamente, para os animais no desmame, não foi muito favorável em termos de fígado, tá? Então, o que a gente está fazendo agora é aumentar o tempo de tratamento para não só na gestação, mas na lactação também. Aí a gente acha que pode ter melhores resultados, a gente já tem algumas coisas mais promissoras. Mas para vocês não ficarem desanimados, acharem que o óleo de peixe não resolve, a gente viu alguns efeitos melhores no músculo. Eu não vou me deter para não cansar vocês, nós já temos aí bastante tempo falando, então, mas assim, o músculo respondeu um pouco melhor a esse óleo de peixe. Só vou mostrar essa figura que eu acho interessante, em que aqui eu tenho também, são aqueles, a prole e o desmame, eu tenho aqui o controle, macho e fêmea, aqui a prole da mãe high fat, e vocês observem que existem todo um desalinhamento, né, dos sarcômeros, né, eles estão bastante desorganizados, né, e você vê que isso aqui melhorou bastante com o óleo de peixe. Eles estão bem mais organizados, você tem mitocôndrias, né, também menos lesadas, né, apesar de que o número de mitocôndrias continua reduzido, mas a aparência, né, a organização dos sarcômeros nos deixou bem mais animados, e a gente tem uma série de dados mostrando que há umas alterações bem mais interessantes aqui no músculo, e a gente espera que agora a gente consiga os resultados mais promissores com o óleo de peixe durante a gestação e a lactação, né? E também agora a gente vai ter os animais, nós estamos terminando experimentos animais na vida adulta, tá? Então, eu queria terminar, né, dizendo para vocês, principalmente para os mais jovens, que esse fenômeno DORD é um fenômeno extremamente importante, pode contribuir para o entendimento e para a intervenção em várias doenças do adulto, né? Realmente existem efeitos a longo prazo do metabolismo, nas mitocôndrias, né? Dessa prole, e é extremamente importante, né? Aquele conceito dos primeiros 1000 dias de vida, né? Porque eles realmente vão determinar, né, a saúde das populações, né, futuras, não só de uma geração, mas de várias gerações, né? Porque todos esses fenômenos, eles são fenômenos epigenéticos transgeracionais, né? E provavelmente é isso que está junto com as mudanças de hábitos de vida, também isso está contribuindo de forma importante, né, para as epidemias de obesidade e de doenças metabólicas de uma maneira geral. Tá? Eu encerro aqui agradecendo aqui esse grupo maravilhoso, né, a Juliana, a Camila, a Rosiane, que tem lá no laboratório, a Mariana, que está agora em Juiz de Fora, a Isis, que é minha companheira há muitos anos lá no laboratório, né? Acho que ela já está uns quase 15 anos no laboratório, a Luana, que agora também está lá na UERJ, a Lorraine, que está lá em Boston, a Jéssica e a Juliana, que ainda estão lá no laboratório, e a Aline também, que fez também os trabalhos muito importantes de desafio frutose no fígado. Enfim,
esse grupo todo aqui, mais os colaboradores, os ICs, né, e agradecer também, principalmente, as agências financiadoras, principalmente a nossa agência de fomento, a FAPERJ. Tá? Então, eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição aí para conversar com vocês. Obrigada, Carmen. Excelente palestra, excelentes resultados, né? Muito interessantes. A gente já tem até perguntas aqui. A gente já tem pergunta no chat. Vou fazer a primeira pergunta, que é do Joaci Pereira. E aí, depois, quem se sentir à vontade pode levantar a mão para abrir a fila, tá? Ou colocar a pergunta no chat também. Joaci gostaria de saber as classificações para a dieta dos animais serem normo, moderada, desculpa, subiu aqui, moderada e high fat, né, as porcentagens. E se você poderia comentar sobre os resultados dos animais machos apresentarem mais diferenças do que as fêmeas. Eles são mais sensíveis a variações lipídicas na alimentação? Olha, o percentual de lipídios é mais ou menos o que a gente... Por que a gente diz que o nosso é moderado? Né? Porque na literatura você tem percentuais de lipídios de 40%, 50%. Eu mesmo já fiz outros modelos, não de programação, com percentual de lipídios de 60%. Né? Porque muitas vezes os animais são bem resistentes a desenvolverem obesidade. Então, esse percentual de lipídio realmente é baixo, e o que acontece é que quando você faz um percentual de lipídios enorme, ou de carboidratos, né, que, na verdade, você está reduzindo muito a quantidade de proteína também do animal, né, e diferente de nós que comemos pelo prazer de comer, né, os animais, eles reduzem a quantidade que eles ingerem. Então, enfim, nós temos também agora outros modelos também, com dietas realmente hipercalóricas, com aumento também de carboidratos, né? Mas eu acho que é empírico mesmo, não tem outra resposta para te dar, não. E com relação aos machos, a gente não sabe bem exatamente o porquê disso, eu pelo menos não sei, mas é uma constatação, não só nossa, mas de vários grupos que estudam repercussões metabólicas, né, que efetivamente os machos, eles são mais suscetíveis, né, a doenças hepáticas, né, principalmente fígado, eu acho que muito, e metabolismo de uma maneira geral. Né? Eu não sei bem te explicar por quê. Acho que eu ainda não vi nenhuma explicação, assim, molecular, não sei. Perfeito. O nosso presidente, Antônio Marques, levantou a mão, é o segundo. Antônio, pode perguntar, por favor. Obrigado, Rose. Não tem mais pergunta de alunos ou de estudantes no chat? Eu achei que tivesse mais perguntas, não sei. Eu aqui, só um minutinho. Sim, tem. Por favor, não, vamos colocar Ok. os alunos em linha de prioridade. Rose, por favor. A Nicole parabenizou pela apresentação, achou os dados lindos, né? Perguntou se já tiveram algum estudo de algum componente específico que atue como protetor, exemplo, algum alimento antioxidante, já que você mostrou que esse desbalanço está associado a muitas alterações? O nosso grupo não, né? Mas eu tenho conhecimento de outros grupos que usaram, né? Agentes antioxidantes. Eu não saberia te dizer com precisão quais foram os achados, né? Mas existem sim, se você olhar na literatura, vitamina C e outros agentes antioxidantes, né? Várias tentativas têm sido feitas para tentar intervir nesse período precoce, né? Então, tem. Se você procurar na literatura, certamente tem, né? E eu só não sei realmente te dizer com precisão quais foram os resultados. Perfeito.
A Nicole agradeceu, respondeu a pergunta dela. Agora sim, acho que não temos mais uma pergunta no chat. Antônio, por favor. Bom, então, boa noite a todos. Desculpe, eu acabei entrando um pouquinho atrasado, porque peguei um trânsito louco para chegar em casa, e aí, então, aquela velha coisa de sempre. E conectar pelo telefone dentro do carro. Outro dia eu passei um susto, então é melhor não tentar de novo prestar atenção ao telefone e ao trânsito ao mesmo tempo. Mas, enfim, dar boa noite a todo mundo. Entendo bem, viu? Pego um trânsito todo dia. Então, assim, aproveitar para dar uma boa noite a todo mundo, mais uma vez parabenizar todo o pessoal do Rede Jovens por continuar organizando os nossos webinários, e a gente está arrancando com mais essa temporada, digamos assim, já que a palavra temporada ficou tão em moda, a gente está entrando, acho que na temporada 5 dos webinários do Doha de Brasil, a 5ª temporada já, então isso é muito bom. E acho que a gente não poderia começar melhor do que com a palestra da Carmen, uma palestra tão boa, tão redonda, com uma história tão bacana de ser contada, Carmen, realmente muito legal. Eu cheguei de mais ou menos uns 10 minutos, eu acho que você tinha começado, então deu para pegar a absoluta maior parte da tua apresentação. E eu queria fazer um comentário, porque é bem interessante, vocês trabalhando com dieta rica em gordura e depois fazendo um desafio em frutose. E a gente aqui tem trabalhado basicamente com a dieta rica em sacarose, que aí você tem glicose e frutose juntos, mas fazendo algum desafio, mas igualmente com sacarose, ou seja, sem mudar o componente macronutricional principal aí no desafio. O que eu percebo dos teus dados em geral, e olhando vários alvos metabólicos que vocês estão olhando, que são alvos metabólicos que a gente olha também, como as vias do estresse do retículo endoplasmático, algumas vias mitocondriais, e principalmente dessa conversa entre mitocôndria e retículo, que é uma coisa bem interessante de se olhar. Tem vários marcadores de retículo que tem rota de sinalização direta para a mitocôndria, alterando fluxo de cálcio e uma série de outros fatores. Mas um dado bem interessante que a gente percebe é que o segundo HIIT feito na periadolescência ou na pré-adolescência, ele efetivamente tem um desfecho, ele promove um desfecho tardio, promove um desfecho mais severo do que se o desafio é feito depois. E parece que um pouco, também quando eu penso em intervir para prevenir algum desfecho, essa prevenção tão bem feita aí ao redor do tempo da adolescência, ela é mais efetiva do que se a gente faz uma intervenção mais tardia. Quando você falou, por causa da pandemia, a gente não conseguiu olhar para esses animais lá do óleo de peixe com um pouco mais de idade, né, um pouco mais à frente, mas eu fiquei com essa impressão muito clara de que, meio que independente do componente macronutricional que está promovendo o aporte calórico maior, está promovendo o ganho de peso, a disfunção metabólica no animal, a janela da adolescência realmente me parece que está tendo um papel muito importante nessa história. Isso é uma coisa que o Paulo tem chamado a atenção há algum tempo, o Rodrigo tem trabalhado com isso, vocês têm trabalhado com isso, a gente também. E aí é meio uma pergunta, acho que para um lado meio filosófico, se a gente tivesse que botar o dedo em cima de alguma coisa nessa fase de adolescência para ser o fator dessa virada de chave, desse switch de importante de resposta para a gente olhar, tu apostarias em alguma coisa, Carmen? Ou pensas assim que a gente pudesse, sei lá, até pensar em trabalhar alguma coisa em paralelo, porque eu estou bem interessado em tentar olhar, porque a gente está vendo a mesma coisa e pensando no que focar dentro do período de adolescência, porque ele realmente está nos parecendo bem chave nesses processos de programação e reprogramação metabólica, de fato. Eu acho que você tem toda a razão, né? Isso a gente já tinha visto anteriormente, quando tratou os animais na adolescência, né?
E assim, o que a gente estava tentando ver é se a gente conseguia, né, agora tratando as mães, reverter isso, quer dizer, não ter, quer dizer, a gente não, porque eles na verdade, eles vêm com alterações de base, eles estão ali compensados, né? Eles estão ali, assim, uma maneira de dizer, são adaptados, bem adaptados, mas é um equilíbrio instável, né? Então, Sim. se a gente conseguisse, durante, né, através, né, do leite materno agora, né, na verdade, a gente já viu que não adianta, o período gestacional somente não adianta. A gente vai ter que fazer uma intervenção gestacional e lactacional e tentar, né? E porque o óleo de peixe, por aqueles motivos todos que eu expliquei, também o óleo de peixe ele já é usado, né? Tem muitos obstetras que já prescrevem óleo de peixe, né? Por outras razões, para, sei lá, melhorar, enfim, não sei se existem dados epidemiológicos que realmente suportem esse tratamento, mas existe uma convicção aí de que ele melhora o desenvolvimento o neurodesenvolvimento, né? Sim. Então, assim, se a gente conseguisse fazer um suporte, quer dizer, experimentalmente dar suporte também para o lado metabólico, seria bem interessante, né? Sim, sim. Seria, agora, realmente, na adolescência, a gente, eu não sei como focar isso em seres humanos, mas eu acho que é um período que a gente tem que realmente trabalhar muito com o adolescente, porque ele precisa entender muito da sua dieta, né? Ele precisa fazer exercício físico, fundamental, né? Aí a questão é se a gente, nessa fase, a gente vai fazer algum suplemento, porque é interessante porque é muito mais fácil você dar um suplemento do que um medicamento, né? Não só para o adolescente, como para o adulto, ninguém quer tomar medicamento, mas se você diz, vou tomar uma vitamina, vou tomar um óleo de peixe, o pessoal toma, né? Toma tranquilamente, sem saber se pode ou não pode fazer Sem algo dúvida. colateral, né? E toma. Sem dúvida. Então, sem dúvida, sem dúvida. Que é uma possibilidade aí, entendeu? De intervenção. E experimentalmente, eu acho que existem, realmente, eu acho que ali é a gente investir em várias possibilidades. É que tudo isso demora, né? O trabalho de programação demora pra caramba, né? Até que a gente tenha um resultado final, a gente demora 1 ano e meio, quase, tratando os animais. Demora para executar, mas antes disso demora para a CEUA autorizar também, né? Porque eu não sei vocês, mas a gente está tendo muito problema com CEUA para autorização dos modelos intergeracionais e tal, assim, tá complicado, pelo menos aqui. Não, por enquanto a gente não está com grandes problemas com a CEUA, não. Quer dizer, eu ainda não tive condições de fazer estudos intergeracionais, né? Porque o nosso biotério não comporta nesse momento, né? A gente precisa de mais gente, Espaço. mais espaço. Tá certo. Dinheiro, né? Tá joia, Carmen, mas muito obrigado mais uma vez, brigadão. E, Rose, no final, se você puder me dar 2 minutinhos, eu agradeço, Rose, tá Claro, bom? Obrigado. sim. Antes Parabéns de mais uma passar vez, Carmen. Obrigada, Antônio. Antes de passar para o pessoal que está com a mão levantada, eu vou só ler 2 perguntas que a gente tem aqui no chat de alunos, né? A Ludmila está primeiro parabenizou, te agradeceu pela apresentação e disse que o grupo de pesquisa dela também trabalha com a temática da obesidade e programação fetal, com foco em outro tecido. Gostaria de saber quais são os desafios que vocês encontram ao trabalhar com essa temática. Os desafios são, do ponto de vista prático, né? São realmente o tempo longo de se manter os animais no biotério, né? Os cuidados extremos com
qualidade de atendimento aos animais no biotério, para que eles mantenham a sua saúde até o final. A gente sabe que, às vezes, é complicado, né? Às vezes a gente tem que, na verdade, perder experimentos, porque as condições biotéricas, às vezes, não acontece algum problema, a gente não sem controle, né? Então, esses são, e realmente, recursos, né? Não é barato manter esses animais tanto tempo e depois todo o trabalho, os insumos, né? Muito caros atualmente. Esses são os desafios, são de ordem prática mesmo. A Ana Júlia agradeceu também pela apresentação, disse que a IC de um laboratório que trabalha com a mesma temática e ficou com algumas dúvidas em relação ao ômega, porque um dos projetos dela, né, lá também envolve essa dieta. Qual foi a dose, a quantidade de ômega 3 usada na dieta e quais são os efeitos esperados do ômega 3 na saúde da prole? Ela também ficou em dúvida em qual foi a fonte de gordura utilizada na dieta HF. A fonte de gordura é de porco, né? E a gente usa a dieta normal e manipula, né? Quer dizer, a gente usa uma base da dieta normal e depois faz toda uma mistura no laboratório, né? Eu não vou saber de cor, né? Obviamente, mas posso... Tá publicado, né? E, na verdade, a dieta, a fonte de gordura é realmente animal, né? De lar, porco, né? E banha de porco. E o que mais que ela queria saber? O ômega... então... ai, meu Deus, agora eu tenho que lembrar disso. Qual foi a dose? A dose, né? Então, ai, meu Deus, eu teria que olhar aqui, mais ou menos 10%. Não sei se a Isis não está aí para me ajudar. Eu não consigo lembrar, mas se você olhar as referências do meu trabalho, você tem lá direitinho exatamente a proporção. 3%, isso. 3% de óleo de peixe. Lembrar exatamente quantas miligramas isso corresponde de DHA e EPA, tá? Então, e é muito importante, isso é uma trabalheira danada, fazer essa dieta no laboratório, porque a gente tem que fazer toda semana, não pode deixar o óleo de peixe oxidar, senão ele perde completamente a sua função, pode ser, inclusive, prejudicial, ter efeitos antagônicos, então, enfim, 3%, agora não lembro exatamente quantas miligramas isso corresponde de DHA. Ok. Agora, o próximo da fila que levantou a mão foi o professor Egberto. Acho que está ligar aqui o microfone, pronto. Então, não, é só em relação a Nicoli, né? Que, viu, Carmen, lembra que a gente fez trabalhos com resveratrol, e o resveratrol é antioxidante, foi a Juliana Franco. Verdade. Né? E é tão interessante o resveratrol que ele, além do efeito antioxidante, ele melhora a sinalização de leptina. E a outra coisa, o pessoal gaúcho aí, quer dizer, gaúcho de Paraná para baixo, né? É a erva mate, né? Que eram os trabalhos da Natália Lima, também faz isso, melhora a obesidade, melhora diversos fatores metabólicos, então tem substâncias antioxidantes, e é claro que qualquer outro antioxidante pode também atuar na reprogramação. E a Joaci, a questão de macho e fêmea, né? O macho só serve para reproduzir mesmo, a fêmea que é mais importante, porque a fêmea tem que segurar o feto, né? E fazer toda a amamentação. Então, todas as alterações, né, que a gente estuda no DOR, de programação, elas afetam muito mais o macho, porque o macho pode morrer à vontade. Depois que reproduziu, do ponto de vista evolutivo, o macho não é importante. Assim como nós somos uma aberração do ponto de vista evolutivo, né? Nós que temos mais idade.
porque na natureza a gente reproduz 3 gravidezes, né? E tem que morrer. Mas com a evolução, né, e com o cérebro que nós desenvolvemos, nós conseguimos ver 3 vezes mais do que seria a vida normal de um ser humano, que a gente teria que morrer aos 30 anos de idade. Então, hoje em dia, a gente pode ver até os 90, né? Só que aí a gente não está mais garantido pelos mecanismos adaptativos de evolução. Então, com o macho, é muito mais rápido isso. O macho basta reproduzir uma vez, tá? A fêmea não, a fêmea é mais importante do ponto de vista evolutivo, ela tem realmente menos alterações. Mas só queria dizer o seguinte, não é para tudo. Alguns fatores de programação afetam muito mais a fêmea do que o macho, mas são poucos. A maioria é macho, sofre muito mais do que a fêmea, e do ponto de vista evolutivo, está certo. Só que nós já fugimos da questão evolutiva. Com a civilização, nós não estamos mais sujeitos a todas as regras da evolução darwiniana. Então, e cada vez menos. E se a gente daqui a pouco virar robô, aí é que acabou mesmo, nós não estaremos mais submetidos a Darwin. Tá? Só isso. Então, eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau em relação às suas colocações em relação à importância da mulher versus o homem, mas ainda assim eu queria entender o mecanismo. O mecanismo que pode envolver hormônios sexuais, mas eu não sei. Filosófico. Não, ninguém sabe. Ainda não sabe. Mas talvez o Pedro, o pessoal mais novo aí, do Doha de Jovem, consiga descobrir esse mecanismo. Isso. Obrigada, Guilherme. Grazi, por favor. Oi, gente, boa noite. Ô, Rose, não quer deixar a Mari perguntar antes, dar oportunidade para os estudantes? Mari, por favor. Professora, muito obrigada pela sua apresentação. É empolgante, como o professor Marcos falou, para quem está trabalhando com adolescência, a gente fica curioso com muitas coisas, né? Eu trabalho com adolescência também, mas a minha dieta, ela está mais na linha da sacarose também, e ela é mais hipoproteica do que, né, concentrada mas tem efeitos muito parecidos também. E a dúvida que eu fiquei, professora, que eu não sei se eu que não entendi, mas você trabalha, então, com a combinação da mãe hiperlipídica, e aí vem o desafio na adolescência, certo? Esse desafio é com a frutose na adolescência. Adolescência e depois na idade adulta também. Isso. Aí você avalia eles isolado. Terminou a adolescência, o insulto da frutose, você já avalia esse animal, ele não vai até a vida adulta e você avalia o efeito do que aconteceu. Não. Aí faz separadamente ali aos 120 depois. Isso, eu fiz já anteriormente, tratando a prole, fazendo um insulto durante a adolescência e vendo lá na frente, tá? Mas nesses dados que eu mostrei para você, não, só realmente a gente tratou durante o insulto na adolescência e observou logo após o insulto, na idade adulta e logo após o insulto. E como que a professora viu esses animais? Esses que foram insulto na adolescência e depois avaliou lá na frente, ele permanece com esses efeitos a longo prazo? Então, alguns, a gente, nesse estudo, a gente só viu machos. E a gente viu, eu mostrei, quer dizer, comentei por que eu usei óleo de peixe nesse experimento, porque realmente, né, ele teve efeitos bons em relação ao fígado. Tá? Ele reduziu o acúmulo de lipídios no fígado, ele reduziu a adiposidade a longo prazo, tratando na adolescência, a gente viu isso, né? Mas, assim, outros parâmetros, a alteração já não foi tão importante. Mas, realmente, ele teve, sim.
Porque eu vejo essas consequências. Eu tanto avalio ele, um grupo que é após um insulto, e outro que ele vai até a vida adulta para avaliar qual foi esse efeito. E alguns parâmetros ele realmente mantém até, e são só machos também. Até eles não tá tão exacerbado ali na adolescência, mas aí quando chega na vida adulta, ele tem o boom do efeito. Isso é muito interessante. Eu acho que era isso, Rose, era essa dúvida que eu tinha. Perfeito, Mari. Obrigada, professora. Acho que a Grazi agora, né, Grazi? Chegou Boa só. noite. Eu sou a última. Boa noite, então, de novo, gente. Carmen, parabéns pela excelente palestra. Assim, eu fiquei aqui anotando tudo. Eu gosto muito de estudos com mitocôndria. Estou tentando fazer algumas coisas agora na biologia vascular também por aí. Mas a minha dúvida, na verdade, é mais de ordem prática. Assim, vocês têm considerado a adolescência? Eu acho que você deve ter colocado essa faixa ali e eu perdi. Qual a idade do rato, né, o tempo do rato, que vocês consideram a adolescência? Então, a gente parte da premissa que seria em torno de 25 a 45 dias, assim, foi o período que a gente utilizou, porque existem estudos do pessoal faz mais a parte de neurodesenvolvimento, e eles, vamos dizer assim, eles afirmam que esse é o período que o cérebro tem as melhores ou as características mais evidentes de um adolescente, né? Então, é esse período que a gente escolheu. A minha pergunta veio porque a gente considera aqui que eu também chamo de adolescência, tá? Mas eu tenho recebido algumas críticas nos artigos, dizendo que, assim, olha, eu não posso atribuir a adolescência para um roedor, porque a adolescência teria características envolveria, né, características comportamentais, que no animal, no rato, a gente não consegue caracterizar, assim, né? Mas eu acho que o pessoal de comportamento, ele caracteriza assim. E aí, quando a gente vai para o neurodesenvolvimento, a gente consegue caracterizar. Então, o que eu tenho feito aqui, eu tenho chamado também de peripuberdade e avaliado antes da abertura vaginal na fêmea, que vai ali por volta dos 30 dias, né? E no macho, antes do descolamento do prepúcio, que é ali por volta, eu acho, dos 40, posso estar enganado com as datas. Então, eu tenho usado bem fixas datas, assim, para tentar determinar, e eu acho que a gente podia começar a discutir essas coisas também, para a gente padronizar a forma com que a gente vai trabalhar essas idades, porque existem muitas divergências nos trabalhos, considerando as idades, porque realmente, com 25 dias, ele já tem características do neurocomportamentais que a gente poderia chamar de adolescência. Mas se a gente for tentar fazer uma coisa mais translacional e considerar também a parte hormonal e outras, o desenvolvimento mesmo do restante do organismo, eu acho que a gente chega um pouquinho ali mais perto da abertura vaginal e descolamento do prepúcio. Então, acho que a gente podia, a minha proposta, é mais uma proposta aqui, nós poderíamos pensar em nos unir e fazer, sei lá, uma revisão, tentando caracterizar essas idades e estabelecer para o conceito Doherty onde é que a gente poderia firmar essa idade de adolescência, considerando as características metabólicas de desenvolvimento que a gente costuma trabalhar também. Não sei o que vocês acham, mais uma ideia. Grazi, se tu me permite rapidinho, só porque para não perder o fio da meada, eu acho que você fez uma inversãozinha, na verdade, o prepúcio no macho ocorre, em geral, aí entre 35 e 38 dias, mais ou menos, e a abertura vaginal, pelo menos em ratas, 29. lá para os 40, não é mais, lá para os 41, 42 a abertura da vagina.
A gente vê a abertura de vagina lá pelos 40, 42, mais ou menos. Pelo menos nas Wister, esse Wister Hanover, que é o que a gente tem no biotério aqui da Universidade Federal do Maranhão. Pode ser que eu Ah, tenha trocado mesmo, mas para mim então, a fêmea era por volta do 30 e o macho por volta do 40. Eu também acho que a que gente... Desculpa, Carmen, sim, pode sim. falar. Não, É, eu também tinha mais ou menos a sua ideia, Antônio E, Marcos. então, e aí uma coisa que eu vi foi assim, aqui para adolescência a gente tem caracterizado dos 30 aos 51 dias de vida. Os 30 porque seria uma data mais redonda e um prazo mais fácil de começar a trabalhar, e quando fatalmente nem macho nem fêmeas ficaram púberes de fato ainda, então a gente começaria numa pré-puberdade, a gente também tem chamado de pré-puberdade ou de peripuberdade para o período como um todo. E aí, um dado, eu preciso procurar qual foi o paper onde eu vi isso, mas o que eu vi foi o seguinte, que para fêmeas, pelo menos, você pode considerar como peripuberdade ainda até o tempo de mais ou menos 2 ciclos ciclos estrais, Extra, nossa, extrai. completos após a abertura da vagina. Então, como o ciclo estral tem entre 3,5, 4 dias, até 4 dias e meio, mais ou menos, a gente está pegando 42 como referência e levando 9 dias à frente. Então, a gente está indo até os 51. Então, a gente meio que, para os nossos estudos, a gente padronizou a adolescência dos 30 aos 51, mas isso é uma coisa realmente interessante de se conversar. Eu não sei nem se padronizar, mas pelo menos tentar chegar a um consenso Isso. melhor, porque a gente, em cada trabalho que a gente vai ver, a gente sempre vê idades bem diferentes ou faixas diferentes de idade. Eu acho que é uma coisa E eu tenho percebido, interessante. Marcos, que faz muita diferença. Por exemplo, se Sim. eu pego ali perto dos 30 dias, perto tanto o macho quanto a fêmea, perto da abertura vaginal, descolamento do prepúcio, eu tenho um animal. Se eu pego a rata depois da abertura vaginal e depois dos 2 ciclos, para o sistema cardiovascular eu tenho visto coisas bem diferentes, assim. Então, eu acho que a gente precisa realmente discutir, porque todo mundo está começando a trabalhar com a adolescência agora, porque realmente é uma fase de interesse, né, as coisas progrediram para essa idade. Então, eu acho que a gente podia começar a discutir mais sobre isso, assim, porque os artigos de desenvolvimento de roedores, eles consideram ou o neurodesenvolvimento ou as características de comportamento comportamentais e comportamento sexual, que isso vai aparecer lá depois do 2º ciclo, mais ou menos. Né? Então é isso, obrigada, gente. Obrigada. Bom, a Maris, tem mais alguma coisa para falar? Porque a gente já, acho que você levantou a mão. Bom, Acho que era só nesse sentido que, Marcos, eu acho que o Paulo fez, que eu estava no laboratório ainda. Bom, seria interessante conversar com ele. A gente fez um trabalho lá, a gente pegou a adolescência e fez esse período. Seriou como se fosse seriado os animais. Então, a gente avaliou 30, 40, 50, 60 e 70. Para ver o que acontecia em cada processo, para ver até onde a gente tinha algumas características. Então, deve ter alguma coisa assim que daria para contribuir. Bom, obrigada a todos que fizeram perguntas, né? A gente já estendeu bastante do tempo. Carmen, mais uma vez te agradecer muito, tá, pela sua palestra, por ter se disponibilizado a ficar aqui com a gente até esse horário, né, respondendo. A gente sempre quer fazer muitas perguntas, né, mas a gente depois vai poder, vocês podem entrar em contato, né, Carmen, acredito. Acho que ela caiu, para fazer alguma pergunta mais para ela. Ah, não, só saiu do desafio. Não, é que saiu da tela cheia. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês.